Questão de número 4. Dos fins de 1844 a meados de 1845, houve na província do Rio Grande do Norte motins de protesto contra a adoção do sistema métrico decimal. Todos nós estamos acostumados com o sistema métrico decimal, mas naquela época, antes dessa revolta, durante o período colonial, o Brasil tinha um outro sistema. Usávamos o sistema métrico colonial português. Só para lembrar você, vestibulando, em vez do quilômetro, tínhamos a légua. Em vez do metro, tínhamos a vara. Em vez do quilo, usávamos a onça. Só que, por volta de 1843, 44, Sua Majestade, o Imperador Pedro II, resolveu modernizar o sistema métrico decimal do país. E, para isso, ele adotou o sistema métrico decimal francês. Só que parte da população não aceitou. Não concordava em ter que se livrar dos velhos pesos e medidas, muitas vezes herdados dos pais e avós, e comprar os novos padrões de medidas franceses. Então, nós vamos ter aí a seguinte questão. Fins de 1844 a meados de 1845, houve na província do Rio Grande do Norte, que se espalhou depois por outras províncias vizinhas, um grande motim de protesto contra a adoção do sistema métrico decimal, ficando essa revolta conhecida como a alternativa correta, letra C, revolta do quebra-quilos. Atento, vestibulando, que essa questão é muito fácil. A resposta praticamente se diz: revolta contra a adoção do sistema métrico decimal, revolta dos quebra-quilos, que começou nas feiras do interior da província do Rio Grande do Norte. Então, pessoal, quarta questão, nós temos a letra C. Essa revolta, a título de curiosidade, depois seria sufocada pelas tropas do Império e consolidado a adoção do novo sistema de pesos e medidas que usamos até hoje. Vamos a mais uma questão de história do Rio Grande do Norte. Senhor dos Guarapes fundou nas margens do rio Jundiaí, afluente do rio Potengi, um ancoradouro para exportação de açúcar, erguendo armazéns e depois um moderno porto que dava calado à entrada de embarcações de até 500 toneladas. Ao lado, ergueu o casarão dos Guarapes e, em sua volta, criou a cidade de Macaíba, batizada por ele próprio, que ao lado da cidade de São Gonçalo reinava absoluta. Estamos falando do mais próspero e rico comerciante do Rio Grande do Norte de sua época, que montou um porto que superou o porto de Natal em exportações. Sobre ele povoam 1000 histórias, como que enterrou algumas botijas no seu casarão de Guarape, que até hoje não foram encontradas. Essa é apenas uma delas. Mas a alternativa correta, Fabrício Gomes Pedrosa, letra B. Vamos agora à República Populista. A República Populista são períodos da chamada República Democrática no Rio Grande do Norte. A campanha para governador de 1960 do Rio Grande do Norte ficou conhecida na época como a mais empolgante do Brasil, sendo disputada por 2 candidatos que surgiram de um racha no mesmo partido, a chamada UDN, sendo eles, vejam bem, a nossa pergunta nos traz de volta ao clima político das grandes paixões dos anos 60, do verde contra o vermelho. Não estou falando de Alecrim Futebol Clube contra a América. Bem, estou falando das cores políticas do Rio Grande do Norte. E lembro que esta campanha inovou, nascido de um racha do partido do governo, da UDN, que havia derrotado o PSD nas eleições anteriores e eleito o então governador Dinarte Mariz. Mas na sua sucessão, na eleição de 60, nós tivemos 2 candidatos do racha da UDN. E a alternativa correta, vestibulando, será a letra A. Aloísio Alves contra Djalma Marinho. Esta campanha, a campanha do futuro governador Aloísio Alves, ficará conhecida como Cruzada da Esperança, porque diziam que o jovem então deputado Aloísio Alves trazia o novo, o rompimento com as oligarquias, trazia
novos ares para a política do Rio Grande do Norte. E questão de vestibular de anos anteriores também, o governador Aloysio Alves, vitorioso na famosa campanha, ganhou o apelido de Cigano Feiticeiro, porque dizia-se que com seus discursos ele encantava, tal qual um cigano encantava as multidões, e também porque em muitos locais em que a Cruzada da Esperança do governador Aloysio Alves, então candidato, passou, candidato da oposição, os chefes políticos locais não lhe davam abrigo, não lhe davam pousada. Desta forma, ele teve muitas vezes que acampar na beira da estrada, tal qual faziam os ciganos. Então, vestibulando, a alternativa correta para essa primeira questão da República Populista será Aloysio Alves versus Djalma Marinho, letra A. E só para relembrar, o apelido do vencedor dessa campanha, o então candidato da oposição, Aloysio Alves, será o Cigano Feiticeiro, que acabou vencendo as eleições. Vamos adiante. Essa questão é inédita. Senti um calafrio ao ver o amigo tomar posse no governo do estado trajando um terno marrom, o mesmo que usaria 7 meses depois, após na tragédia que o vitimou, relatou o desembargador João Maria Furtado em suas memórias. Estamos falando do jovem governador. Bem, para matarmos o X dessa questão, precisamos voltar no tempo. Estamos no início dos anos 50. Sai o governador José Varela e uma dupla de jovens políticos chega ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Um jovem prefeito de Mossoró, de administração dinâmica, que empolgava pelo seu modo de administrar, chamava-se Dissé Rosado, e tinha como vice outro jovem político natalense, que também inovava na maneira de administrar a cidade de Natal, Dr. Silvio Pisa Pedrosa. Só que o então governador acabaria morrendo num desastre aéreo meses depois, o famoso desastre aéreo do Rio do Sal. Estamos falando do governador Dissé Rosado, letra C. Então, vestibulando, letra C, Dissé Rosado, que morreu após alguns meses de governo, num trágico acidente aéreo, quando ia com sua comitiva buscar recursos na capital federal, Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Norte. Infelizmente, o velho avião que o conduzia acabou caindo e causando a morte do governador Dissé Rosado e de grande parte de sua comitiva. Interessante notarmos nessa questão anterior a questão da superstição do terno marrom, né? Mas aí fica pelas memórias de quem nos conta essa história, pela sua superstição pessoal, que infelizmente aconteceu. Próxima questão, voltamos à campanha política de 60, a campanha do governador Aloysio Alves contra o deputado Djalma Marinho. A campanha política de 1960 ficou caracterizado por inovações, que seriam essas: intervenção de grupos oligárquicos, ainda ligados aos Albuquerque e Maranhão, novas maneiras de se fazer política, acordos entre partidos de oposição e desistência do candidato da situação, deixando Aloysio Alves só. Alternativa correta, vestibulando, letra P. Novas maneiras de fazer política. Foi a campanha que trouxe grandes expressões modernas na política do Rio Grande do Norte. O próprio símbolo do então candidato Aloysio Alves, do polegar estendido, as bandeiras verdes e vermelhas, os galhos verdes nas ruas, os lenços vermelhos ou verdes. As pessoas que testemunharam essa campanha, vestibulando, nos falam que foi uma das mais empolgantes da história do Rio Grande do Norte. Então, vestibulando, vamos novamente aqui à questão. Alternativa correta, teremos a letra B. Aliás, falando em novas maneiras de fazer política, não vamos esquecer do nosso vereador, o professor Luiz Carlos. Vamos a mais uma questão. Inovou na maneira de administrar, criando a neutralidade do governador, construindo obras revolucionárias, como enquanto prefeito, ligando o bairro das Rocas ao resto da cidade ou abrindo acesso às novas praias do centro da cidade. Como governador, construiu o primeiro ginásio esportivo
coberto do Norte e Nordeste em 1954, o ginásio do Ateneu Norte Rio-Grandense. Hoje leva o seu nome em homenagem justa ao grande administrador. Ficou conhecido para a história do Rio Grande do Norte como um governador de mentalidade britânica. Estamos falando do doutor Silvio Pedrosa, letra A. Realmente, vestibulando, o nosso saudoso governador, doutor Silvio Pisa Pedrosa, inovou pela maneira em que administrou o estado do Rio Grande do Norte. Imaginem vocês que, enquanto prefeito de Natal, ele teve soluções criativas. Mandou abrir a orla da Praia dos Artistas, construiu a Ladeira do Sol e inovou. Estamos falando de doutor Silvio Pisa Pedrosa.